a Shalom do Eterno Elohim, o Criador do Universo. Hoje eu vou fazer um pequeno estudo falando sobre o mandamento de Deus, porque Deus ele não deu religião a ninguém, Ele deu mandamentos. Ele deu o direcionamento para que todo aquele que nele crê busque viver os seus mandamentos e execute a cada dia. Eu vou ler aqui os versículos 32 e 33 de Devarim, capítulo 5. Diz o texto: Portanto, sejam cuidadosos e façam o que Adonai, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam tudo o que Adonai, o seu Deus, ordenou a vocês, para que vivam, tudo vá bem com vocês e vivam muito tempo na terra que passam a possuir. Então, o que é que o Eterno Pai determina aqui em sua palavra? Esse texto aqui deixa muito claro que ele deu mandamentos. Ele não deu religião. O que um crente tem que fazer é buscar a realidade do mandamento do Eterno Deus e não viver religião, não discutir religião, porque religião não é de Deus. Religião surgiu com o próprio Satã lá no Éden. Por quê? Porque lá houve a distorção do mandamento de Deus. Deus disse uma palavra de um jeito e ele, distorcendo, falou de outro jeito. E ali começou o primeiro ensinamento errado. E como Deus mesmo disse na sua palavra, se comesse daquele fruto que Deus tinha proibido, aquele ser humano que estava lá no Jardim do Éden, que na verdade eles não eram seres humanos, eram seres revestidos de glórias. Adão e Eva não eram seres humanos, eles eram revestidos de glórias. Portanto, quando comeram do fruto proibido, eles perderam a glória. Aquela glória que eles tinham, eles perderam e passaram a ser humano. Portanto, eles receberam a morte por isso, porque se eles não tivessem desobedecido, não teriam morrido. Mas desobedeceram e aí perderam a sua glória, se tornaram seres humanos e morreram. Então, desde o princípio, o mandamento de Deus mostra dois caminhos. Um caminho leva à vida e outro caminho leva à destruição. Foi exatamente o que aconteceu lá no Éden. Os seres humanos passaram a ter a morte, possuir a morte por herança. Então, aqui, nesses dois versículos que foram lidos, de Devarim, capítulo 5, versos 32 e 33, ele diz: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sigam tudo que é ensinado. É o que o mandamento está ensinando aqui. Ele diz: siga tudo o que Adonai, seu Deus, ordenou a vocês, para que vivam, tudo vá bem com vocês e vivam muito tempo na terra que passam a possuir. Então aquele que obedece os mandamentos do Eterno vai ser abençoado nessa vida e também vai ser abençoado em outra vida, que é a vida além dessa vida. E em Devarim ainda, capítulo 6, no verso 4, ele lembra ao povo de Israel que esse povo deve ouvir os mandamentos do Eterno Deus. O mandamento diz que Deus é um e que nenhum outro Deus há além dele. Ele diz aqui: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. E ame Adonai seu Deus com todo o seu coração, e com todo o seu ser, e com toda a sua capacidade. Estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Então o mandamento do Eterno Pai sempre foi o quê? Direcionamento para o ser humano. Aquele que busca viver os mandamentos do Eterno Pai passa a ser abençoado, ter longos dias de vida, ser próspero, porque toda bênção e toda prosperidade vem de Deus, tudo pertence a Deus. Então, o Eterno Pai não deu religião a nenhum ser humano, Ele deu mandamentos para que a gente possa viver e se conduzir pelos seus mandamentos. O Eterno Pai sempre se preocupou com o seu povo. Ele sempre deu mandamentos, sempre enviou profetas, para que o povo dele fosse sempre guiado pela palavra dele. Aqui a gente tem outro exemplo aqui do rei Davi, no Salmo 1. Aqui no Salmo 1 diz: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, e em sua Torá medita, de dia e de noite. Então, a fé do crente tem que ser baseada nisso. Tem que ser nos mandamentos de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meditar na lei do Eterno Pai de dia e de noite, como está escrito lá em Devarim capítulo 5, Devarim capítulo 6 e aqui em Salmos capítulo 1. Então, o Eterno Pai não deu religião a ninguém. O Eterno Pai deu suas instruções, o seu mandamento. Ele deu a sua Torá. E aquele que não quer ouvir os mandamentos de Deus, vai viver o engano. Aqui em Mateus capítulo 7, o Messias, Yeshua, falou acerca daqueles que buscam viver religiões. Pessoas que ensinam religiões, são mentirosos, são enganadores, são falsos profetas. Portanto, quem busca viver os mandamentos de Deus vai se direcionar pela palavra de Deus. O Messias, Yeshua, citou aqui em Matitiarro, capítulo 7, verso 13, até o verso 24, é o que eu vou ler aqui. Disse Yeshua: entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o caminho. Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês o reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês o reconhecerão pelo fruto.
Então, a gente vê aqui, eu li do versículo 13 até o 20. Depois eu vou continuar no versículo 21. O Eterno Pai ensinou por meio de Yeshua, o seu Messias, o seu enviado, dizendo que muitos vêm anunciar a palavra, fingindo ser bom, mas na verdade são o que? Lobos devoradores. Pessoas que não pensam nas outras pessoas, só pensam neles mesmos, no seu próprio egoísmo. Então, a palavra de Yeshua diz aqui, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Se são pessoas que praticam o reino de Deus, que praticam a verdade, vocês vão conhecer. Mas se são pessoas que vivem em desordem, distorcem a verdade, vocês também conhecerão, porque pelos seus frutos os conhecereis. E para a gente conhecer um falso profeta é muito fácil. Só basta ligar uma televisão. São profetas que garantem curas, são profetas que garantem prosperidade, e quem obedece a Deus já tem toda sorte de bênção. Não precisa desse tipo de profecia, não precisa desse tipo de religião, porque eles pregam tudo isso, mas a fim de tirar das pessoas. É o que a gente vê com esses pregadores dessas igrejas famosas, desses canais de televisão, de vários canais em redes sociais. Então, muitos buscam isso porque não querem buscar a verdade. Mas pelos frutos conhecereis. Um exemplo no capítulo 6 de Matitiahu, ele aconselha lá dizendo que quando alguém for fazer tzedaká com alguém, não faça para que as pessoas vejam e fiquem elogiando. Tzedaká quer dizer, a tradução errônea que muitos tradutores colocam nas Bíblias é esmola, que não existe essa palavra no original. O original é tzedaká, ajudar as pessoas que precisam, ajudar os necessitados. Então ele diz que a pessoa que faz o bem a outra pessoa e se mostra para ser visto, ele diz que essa pessoa já recebeu o seu próprio galardão. Portanto, quem quer fazer o bem, faça para que ninguém veja, nem fique elogiando. Ele também ensina que quando for orar, não precisa estar em praça pública, em igrejas, prometendo cura através de orações. Ele diz aqui, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que o Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então a gente vê que a realidade do Eterno Pai é totalmente diferente dessas religiões que a gente tem visto. O Eterno Pai não deu religião a ninguém, Ele deu a Torá, Ele deu seus ensinamentos, sua direção. Então, eu já passei por mais de 7 religiões e vejo distorção das palavras em todas elas. E o Eterno Pai, Ele não deu religião, Ele deu mandamentos. Ele diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita em minha lei de dia e de noite. É o que os mandamentos dizem. Então vai obedecer quem quer. A gente tem um exemplo de José no Egito. José foi vendido para o Egito e lá existiam vários deuses. Quando se diz deuses, a gente pode dizer santos, que para muitas pessoas hoje em dia é os santos, que é o mesmo que deuses. Então, José lá dentro do Egito, ele foi fiel ao mandamento de Deus. Ele não cometeu adultério. Ele não vivia na idolatria. É tanto que Deus se agradou dele. E Deus estava com ele. E por meio dele, o povo de Israel foi para dentro do Egito. E de lá Deus tirou o povo e deu mandamentos. Deu a Torá. José já cumpria a Torá, o que ele aprendeu de seu pai, que seu pai aprendeu com o seu bisavô e avô,
Abraão e Isaque. Então, ele não cometeu adultério. Ele não vivia na idolatria, porque se ele tivesse vivido na idolatria, Deus tinha rejeitado ele. E olha lá que existia milhares de deuses, mas ele não se prostrou perante eles. Ele servia a um Deus, e esse Deus foi reconhecido pelo próprio faraó, que colocou ele lá no poder. Então, o próprio faraó reconheceu que José tinha um Deus poderoso, e esse Deus estava com ele. Então, a gente também tem um exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel dentro da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, mas não adoraram a imagem do rei da Babilônia. Daniel também foi lançado nas covas dos leões, mas não se prostrou diante da imagem do rei. Para eles servir a Deus, eles não precisavam de religião, eles precisavam de quem? De Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Então, eu saí de religião, eu não frequento mais nenhuma religião. Eu dirijo a minha fé dessa forma, tendo homens como exemplo na Bíblia e buscando o que a palavra diz. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita na minha lei de dia e de noite. Meditar na Torá, na palavra do Eterno Pai, do Eterno Elohim e Yahvé. Então, a pessoa que não vive a realidade do Eterno Pai são pessoas enganadoras. São pessoas que fazem as coisas para que outras pessoas vejam. São falsos profetas, e essas pessoas já têm o seu galardão, porque já fez em público para que o público veja. O que aqui a palavra diz? Dê com a mão direita para que a esquerda não veja. Então não é para a pessoa fazer o bem a outra pessoa para ser elogiado pelas multidões. Para orar por alguém não é necessário estar numa multidão, mas fecha a porta do teu quarto e ora. É o que o mandamento de Yeshua ensina. E aqui no versículo seguinte, que é o 21, eu vou ler do versículo 21 até o 24, que diz aqui: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu, e sua queda foi terrível. Então, estas palavras deixam muito claro: não devemos fundamentar nossa fé em qualquer tipo de doutrina, em qualquer tipo de religião. Aqui no versículo diz que aqueles pastores enganosos são lobos famintos, devoradores, que não estão se preocupando com a salvação de ninguém, mas com o seu próprio eu, pelo acúmulo de riquezas, pelas coisas materiais. Falam em Deus só para se enriquecer, mas o eterno Deus é esquecido.
E por suas próprias obras, a gente já conhece. Aqueles que fazem campanha de oração, campanha de jejum, campanha de um monte de coisa. Yeshua disse: fecha a porta do teu quarto, faça em secreto, para que o Pai Celestial que vem em secreto te recompense publicamente. Então, aquele que é crente, aquele que crê em um único ser, o Criador do universo e de tudo que há, deve basear sua fé dessa forma. Não é se basear por religião, por pastor ou por líder religioso. Tem que se basear nos mandamentos do Eterno Pai, na Torá, ensinamentos de Deus. Então, essa é mais uma mensagem que eu trago para todo aquele que ama a palavra do Eterno Pai, para que possa estudar, refletir e colocar em prática o amor de Deus, os mandamentos de Deus, porque Ele não deu religião, Ele deu mandamentos. Obedece quem quer. Então, que todos sejam abençoados para a glória do Eterno Pai. Amém.